Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. O Evangelho de hoje é como o sol que nasce. É sempre o mesmo sol, todos os dias, que alegra a vida, torna férteis as plantas. O perigo maior é rotina. A rotina mata o Evangelho e apaga o sol da vida. São sempre os mesmos elementos que compõem um quadro do Evangelho: Jesus, a montanha, o mar, a multidão, os enfermos, os necessitados, os problemas da vida. Não obstante, o fato de conhecê-los bem, como o sol de cada dia, estes mesmos elementos trazem sempre uma nova mensagem. Como Moisés, Jesus vai ao monte e as multidões aproximam-se dele. Vêm com os seus problemas, os doentes, os aleijados, os cegos, os mudos, os surdos, tantos problemas. Não somente os grandes, mas também os pequenos. É o início do novo povo de Deus, que se reúne em torno do novo Moisés. Jesus cura todos. Jesus chama os discípulos. Tem compaixão da multidão que não tem nada para comer. Na opinião dos discípulos, a solução tem que vir de fora. Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Mas Jesus acha que a solução deve vir do povo. Quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos, responderam. Com estes poucos pães e peixes, Jesus sacia a fome de todos. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Se hoje o povo partilhasse o que tem, não haveria fome no mundo. Sobrariam muitas coisas. Realmente, um outro mundo é possível. A narração da multiplicação dos pães evoca a Eucaristia e revela o seu valor ao dizer: Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Deus, grande e misericordioso, prepara com o teu poder o nosso coração a encontrar o Cristo que vem, para que nos encontre dignos de participar do banquete da vida.